Nós somos a matemática do IFP, Campus Floriano. Agora, juntos em um só lugar. Canal Matemática de Primeira. Bem, em aulas anteriores a gente já tinha visto os conectivos, e, ou, se então, se somente se. Então a gente viu a negação de uma proposição. Então na nossa aula de hoje a gente vai falar da construção que de seria essa tabelas tabela verdades. verdade? Então para determinar o valor lógico de uma proposição composta, recorre-se a um dispositivo chamado de tabela verdade, na qual configura todos os possíveis valores lógicos da proposição composta. Então, dadas as proposições simples, temos a proposição P, Q e R, pode-se combiná-las pelos conectivos lógicos. Ou seja, temos conectivo, temos a negação, ou, e, se então e o se somente se. Quando a gente combina essas proposições simples, a gente tem uma proposição composta. E aí, para se determinar o valor lógico dessa proposição composta, é onde a gente se usa esse instrumento chamado tabela verdade. Então, o valor lógico de uma proposição composta é dado pela tabela verdade, onde uma proposição composta é a combinação de proposições simples através dos conectivos lógicos. São esses os conectivos lógicos. Aí assim é possível construir proposições compostas. Mais uma vez lembrando, se eu pego proposições simples e através dos conectivos combino elas, adquire a proposição composta. E aí para determinar o valor lógico dessa proposição composta, a gente usa a tabela verdade. Então, a gente tem aqui duas proposições simples. Usando os conectivos a negação de P ou se P, então Q, a gente tem uma proposição composta, que é chamada essa proposição P maiúsculo, a gente representa as proposições compostas. Então, duas proposições simples, P e Q, quando combinamos elas, a gente adquire uma proposição composta, que é dentro. A gente usa a notação de um P maiúsculo. E aí ficaria não P ou se P, então Q. A gente tendo essa combinação aqui, para determinar esse valor lógico dessa proposição composta, a gente utiliza o instrumento tabela verdade. E aí a gente determina o valor lógico dessa proposição. Outra proposição aqui, proposição Q, que é a combinação de duas proposições simples, P e Q, e a gente tem a combinação com os conectivos se somente se, a negação e o i. Então, P se somente se, não Q, e Q. Então, essa proposição composta aqui só tem como a gente determinar o valor lógico dela através da tabela verdade. Então, essas duas proposições compostas, a gente usou só duas proposições simples. Agora tem a proposição composta R, onde a gente já usou três proposições simples, P, Q e R. Então, que é igual. Usamos os conectivos se então para combinar P, se P, então não Q, ou R. E a negação de Q ou P, se somente se, não R. Então, essa combinação aqui toda, usando as proposições simples P, Q e R, e os conectivos, a gente tem uma proposição composta, que é a proposição R. E essa proposição R, a gente, para determinar o valor lógico dela, utilizamos da tabela verdade. Outra questão importante da tabela verdade é como determinar o número de linhas de uma tabela verdade, certo? Então tem um teorema que diz que a tabela verdade de uma proposição composta com n proposições simples componentes
contém 2 elevado a n linhas, certo? Então, se eu tenho uma proposição composta com n proposições simples, o número de linhas dessa proposição composta vai ser 2 elevado a n. Um exemplo. Ó, a gente tem a proposição composta P, que é a combinação de duas proposições simples, né? Então, seria a primeira parte do teorema. Proposição composta com n proposições simples. Nesse caso aqui, o nosso n é 2, que é P e Q. Então, a gente tem duas proposições simples, que é o nosso n. Feita a combinação não P ou se P, então Q. Então, quero saber quantas linhas vai ter nessa tabela verdade para a gente determinar o valor lógico de P. Então, usando o teorema, a gente teria que o número de linhas vai ser 2, né? Falou aqui, 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. A gente tem quantas proposições simples? Nós temos duas proposições simples, que é P e Q. Como são duas proposições simples, então 2 elevado a 2, a gente tem o número de linhas dessa tabela verdade é igual a 4. Outra situação, a gente tem a proposição composta R, que é a combinação de 3 proposições simples, né? P, Q e R são 3 proposições simples. Quando a gente fez essa combinação, temos a proposição composta R. Pronto. Qual o número de linhas da tabela verdade de R, ou seja, dessa proposição composta? A gente vai usar o mesmo artifício. Como o número de linhas é 2 elevado a n, onde n é a quantidade de proposições simples, nesse caso aqui a gente tem 3 proposições simples, que é P, Q e R. Como são 3 proposições simples, então vai ficar 2, nesse caso aqui, 2 elevado a 3, que é igual a 8. Então, o número de linhas da tabela verdade, onde a gente tem 3 proposições simples combinadas, é 8 linhas. Então, determinar a tabela verdade de uma proposição composta. Para determinar o valor lógico das proposições compostas, P, Q e R, a gente utiliza o quê? Utiliza as tabelas verdades das operações lógicas fundamentais. Então, vamos ao primeiro exemplo. Então, vamos construir a tabela verdade da proposição não P e Q ou P. Então, a gente tem essa combinação aqui de duas proposições simples, P e Q, através dos conectivos I e OU e a negação. E aí a gente vai construir essa tabela verdade. Então, a quantidade de linhas nesse caso aqui seria, como são duas proposições simples combinadas, então P e Q são duas proposições simples, e o número de linhas de uma tabela é 2 elevado a n, onde esse n é a quantidade de proposições simples, então ficaria 2 elevado a 2, daria 4. Então, o número de linhas dessa tabela verdade vai ser 4. Então, aqui a gente já tem as 4 linhas, seria 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem essa tabela com 4 linhas, conforme o teorema. Então, a proposição P, se ela for verdadeira, a proposição Q pode ser verdadeira ou falsa. Se a gente disser que é verdadeira, ela pode assumir esse valor lógico de verdade, assim como a proposição P sendo verdadeira, como a gente já assumiu que aqui P e Q são verdadeiras, então para a proposição Q só resta ser falsa. Então, para a gente fazer a combinação de todos os valores lógicos possíveis de P com Q, a gente utiliza essa metodologia aqui. Então, aqui, se for falso, P falso, P é falso, então a gente, Q pode ser verdade ou falso. Então, a gente vai usar dizer que Q é verdade. Se P for falso, a gente já disse que tinha essa possibilidade aqui de falso e verdade, é que agora P tem que ser falso. Então, a metodologia que a gente usa para determinar todas as possibilidades, nesse caso aqui de P e Q, como são só duas proposições, a gente usa 2V, coloca 2V, e 2F na primeira coluna. Na segunda coluna, intercala VF, VF. Pronto.
que a gente tem todas as possibilidades que P e Q pode assumir. As duas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, uma pode ser verdade, a outra pode ser falso. Uma pode ser falso, P pode ser falso, Q pode ser verdade, as duas podem ser falsas. Então essas são todas as possibilidades que P e Q pode assumir. Então, a negação de P, como é que vai ficar? Então, se P é verdade aqui, quando a gente faz a negação, não P vai ser falso. A negação de P sendo verdade, não P vai ser falso. A negação de P sendo falso, não P vai ser verdade. Assim como P é falso, não P é verdade. Então a gente vai usar aqui, primeira parte aqui, entre parênteses, não P e Q. Então, não P, essa daqui, e Q. Então, falso e verdade vai dar falso. Conforme a gente já viu em aulas anteriores, conectivo I. Falso e falso vai dar falso. Verdade e verdade vai dar verdadeiro. Essa é a única possibilidade. É a única situação em que no conectivo I vai dar verdadeiro, é quando as duas são verdadeiras. A gente tem verdade para não P e falso para Q. Então a gente tem, nesse caso, o resultado vai ser falso. Certo? Bom, agora a gente vai fazer o que? Fez a primeira parte aqui, não P e Q. Agora vai ser não P e Q, que é essa coluna, ou P. Então a gente tem não P, está aqui nessa coluna, não P e Q, que é falso, está aqui falso, ou P. Nesse caso aqui, o P é verdadeiro, então vai dar verdadeiro. Agora a gente tem não P e Q, ou P. Então, falso e verdade, falso ou verdade, que vai dar verdadeiro. A gente tem não P e Q, verdade, ou P. O P a gente tem falso. Nessa situação também dá verdadeiro. A gente tem esse daqui falso, esse daqui falso. Então o P também é falso. Então essa é a única situação em que a proposição conectivo ou, que é esse conectivo aqui, vai dar falso. Então, a gente descobriu o valor lógico dessa proposição composta, que é VV, V e F, através da tabela verdade. Então, essa é a utilidade da tabela verdade, é descobrir o valor lógico de uma proposição composta. Aqui a gente tem a proposição composta, sendo a combinação de duas proposições simples, que é P e Q. Então, com esse exemplo, a gente encerra a nossa primeira aula de tabela verdade.